A reportagem que vocês vão ver agora tem duas palavras para definir: organização e dedicação. Uma família anota os dados climáticos há mais de 40 anos. Estiagens como a que estamos presenciando no sul do Brasil já aconteceram. Uma delas foi em dezembro de 1985, onde o volume de chuva foi de apenas 34 milímetros, segundo este registro. Assim como esta anotação, existem centenas de outras que começaram a ser registradas pelo seu Bonifácio, hoje já falecido, em 1978. A ideia surgiu após um banco enviar uma carta como esta aos agricultores, pedindo que cada um deles registrasse a precipitação de chuva com um pluviômetro que seria doado a eles. Porque isso seria interessante para quem era agricultor, para saber como conduzir a lavoura. Até hoje isso é interessante para qualquer um que tem agricultura, porque sabe a quantia que choveu, para fazer os procedimentos na propriedade, como ureia e outras coisas que a gente precisa da chuva. O pedido foi levado a sério e acabou se tornando uma tarefa realmente valiosa ao seu Bonifácio até 2010, ano em que faleceu. Mesmo mal de saúde, não deixava de vir até o pluviômetro olhar para ver quanto havia chovido. A responsabilidade foi repassada através de um pedido à filha Terezinha e ao genro Wilson, que cuidavam dele antes de falecer. Tanto é que quando ele estava nos últimos anos dele de vida, ele estava com problema sério de coração, foi operado do coração, ele estava internado em Curitiba, aí ele ainda pedia, né? Choveu lá, daí a gente disse, choveu. Tá, e vocês marcaram a chuva, quanto deu? Vocês não esquecem de marcar essa chuva. Porque era uma coisa que ele pegou por hábito e ele sabia da importância disso. E nós, morando junto com ele, a gente também sabe da importância de ter isso para a gente no dia a dia na lavoura. Os registros de todas as chuvas dos últimos 42 anos continuam guardados nesta caixa. Medições que eram anotadas onde dava, seja nas folhas próprias para registro de chuva ou então em folhas A4, verso de calendário e até mesmo papelão, aqueles de caixa de sapato. Registros que marcam gerações. Quem mora ou já morou no Alto Vale do Itajaí deve se lembrar da maior enchente já vista por aqui, a de 1983. As anotações daquele mês de julho chegam a assustar. Situação totalmente contrária a 2020. Para quem estava na época aí sabe disso, e a gente tem registrado isso, que deu quase 600 milímetros de chuva num mês aqui nessa propriedade, mas essa água foi parar lá no rio Itajaí. Para você entender, a medida é feita em milímetros. Ou seja, caso sejam coletados 5 milímetros de precipitação, significa que existem 5 litros de água em 1 metro quadrado do solo. Informação que possibilita identificar quais os melhores períodos para o plantio, prever se haverá uma boa colheita em determinada época, se a cultura será adequada para o nível de precipitação previsto. Fato que fez muita gente vir até aqui perguntar para poderem se planejar. Para saber como plantar, os filhos aqui, os meus manos, sempre vinham, ô pai, quanta chuva deu? Será que dá para ir plantar? Será que não dá? Choveu muito? Todo dia, às 7 horas da manhã, é feita essa abordagem no pluviômetro, né? O que tem, quando choveu, a gente vai lá, olha e anota o que choveu, que é marcado para o dia anterior. E olha só que curioso, o pluviômetro mede um total de 150 milímetros de chuva. Nos dias em que a chuva ultrapassa essa medida, a atenção da família tem que ser redobrada. Cena que, infelizmente, nos últimos meses não tem acontecido. Muito pouco trabalho, né? Mês de março choveu muito pouco, abril menos ainda e maio até agora nada. Para se ter uma noção, em 2020, nos últimos 15 dias, na região do Alto Vale do Itajaí, choveram de 7 a 10 milímetros. Na propriedade do seu Wilson, até agora, apenas 4 milímetros. Média extremamente abaixo do esperado para o período, que seria de pelo menos 90 milímetros de chuva. Que para a gente vale muito. Hoje a gente tem previsão do tempo a qualquer momento. Pega o celular na mão, tu já sabe. Mas
saber o tanto que choveu só depois que aconteceu. Por isso é interessante continuar fazendo esse trabalho. Como diz o ditado, promessa é dívida. O casal pretende levar isso realmente adiante. Espero que os nossos filhos continuem. Mas enquanto que a gente pode, a gente sempre quer continuar ainda.